Fala rapaziada, firmeza? Bora aí para mais uma revisão, agora aí com a dinâmica do movimento aqui no canal Trivium P, Leis de Newton na veia, aplicação. Vamos lá, revisão então para o primeiro ano, primeira questão. Nas figuras abaixo, representamos as forças que agem nos blocos, todos de massa igual a 2 quilogramas. Determine em cada caso o módulo da aceleração que esses blocos adquirem. Então vamos lá, primeiro caso aí, item A, temos aí um bloquinho submetido a uma força de 4 newtons. Só uma força aí na direção horizontal com sentido para a direita. Vale lembrar, segundo a lei de Newton, diz o seguinte, que a soma de todas as forças vetorialmente, ou seja, a força resultante, é igual à massa do corpo vezes a aceleração. É isso aí, rapaziada. A física realmente me ama. Bora lá então. Tem que tomar cuidado com unidade de medida sempre, né? Verificar aí se a massa do corpo está em quilogramas, no nosso caso sim, quilogramas aí, 2 quilogramas de massa, beleza? Tranquilo, então não tem que mexer na massa aí na unidade de medida, deixemos aí ela em quilograma. E a força resultante é a soma vetorial das forças que atuam no corpo. No item A temos uma única força, aí, o F1 valendo 4 newtons, portanto a força resultante será 4 newtons. Rapaziada, vale lembrar aqui ó, que a força resultante não é uma força, ok? É uma soma vetorial. E neste caso, essa soma é simplesmente 4 newtons, porque é a única força atuante no corpo aí. Então, 4 newtons igual a massa, que vale 2, vezes a aceleração. Então, a gente tem uma aceleração de 4 dividido por 2. Logo, nesse contexto aí, a aceleração adquirida pelo corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Detonado. O próximo item aí, temos duas forças de mesma direção, direção horizontal, como vocês podem ver aí, e no mesmo sentido, ok? As duas forças estão para a direita, beleza? Portanto, aí a força resultante, olha lá, rapaziada, a força resultante é a soma desses dois vetores. Nesse caso, temos um vetor horizontal para a direita aí, dado pela soma do 3 com o 4. Então, a resultante aqui, a força resultante dessa soma será 4 mais 3, que dá 7 newtons. Então, temos um resultado de 7 newtons, como a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Esse corpo vai adquirir uma aceleração aí de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Suave, hein? Item C, temos aí duas forças agora de mesma direção, ok? As duas estão na horizontal, porém uma tem sentido para a esquerda e a outra tem sentido para a direita. A resultante será dada aí pela diferença entre essas forças. 4 newtons para a direita, 3 newtons para a esquerda. A gente tem um ganho aí de 4 menos 3, ou seja, força resultante será igual a 1 newton. Temos aí 1 newton para a direita. E a aceleração do corpo também será para a direita, no mesmo sentido da força resultante aí, ok? Então, Fr, que vale 1, é igual à massa do corpo, que vale 2, vezes a aceleração. E aí temos uma aceleração de 1 dividido por 2, ou seja, meio metro por segundo ao quadrado, beleza? Item C, detonado. Bora aí para o item D. No item D, temos aí duas forças perpendiculares, ok? Então, as forças estão perpendiculares. 3 newtons na vertical com sentido para cima e 4 newtons na direção horizontal com sentido para a direita. Somando esses vetores aí, temos o seguinte. Podemos aqui fechar a figura, lembra aí? Regra do paralelogramo, regra da poligonal. Vocês escolhem aí. De qualquer maneira, essa soma terá que dar esse vetor aqui, ó. Ok? Vai dar esse vetorzinho aqui. Esse vetor é, então, a força resultante nesse sistema aqui, beleza? 3 newtons na vertical, 4 newtons na horizontal, as forças aí sendo perpendiculares. Temos aqui então a força resultante. E agora?
Como é que a gente vai resolver isso aí? Veja bem, temos aqui um triângulo retângulo, rapaz, né? Simples, né? Tranquilíssimo, um triângulo retângulo. Não vai me calcular a área, por favor. Né? Você está procurando aí o comprimento de um dos lados, e esse lado que você está procurando é justamente a hipotenusa aqui, que representa a força resultante. Aí é só chamar o pitch, né, rapaziada? Pitágoras na veia aí. Um cateto aqui mede 3 newtons, certo? O outro cateto aqui mede 4 newtons. E a hipotenusa é o cara que você quer saber. Ah, mas aí é um triângulo 3, 4, 5, né? Suave. Ah, beleza, vamos lá. Ó. Então a hipotenusa, que é a força resultante ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? E aí você tem então que a força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que dá 9, 4 ao quadrado, que dá 16, 16 mais 9 às vezes dá 25. É só tirar a raiz quadrada, né, rapaz? Então, força resultante igual a 5 newtons. Mas você já sabia disso, né? Um triângulo 3, 4, 5 aí, suave. Aí eu tenho a força resultante de 5 newtons, então ficaria 5, que é a força resultante, igual a massa do corpo, que é 2 kg, vezes a aceleração. E isso vai dar uma aceleração para a gente de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Logo, esse corpo adquirirá uma aceleração no mesmo sentido da força resultante aí, ok? Detonada aí questão 1, bora para a questão 2, ver o que tem para a gente aí. Então, questão 2 também segue aí no rolê das somas vetoriais, pelo jeito aí, né? Vamos ver. Então, a gente tem aí o seguinte. Para um experimento de estudo das leis de Newton, um recipiente de massa 100 kg foi colocado sobre um carrinho em uma superfície plana, conforme está indicado aí na figura. Ok. 3 grupos de pessoas exerceram forças distintas sobre esse sistema, conforme representado na imagem 1. Ok? Então temos aqui uma força de 40 newtons, uma força de 90 newtons e uma força de 160 newtons, todas no mesmo plano aí, né? As forças foram aplicadas sobre o mesmo sistema visto de cima. Estão representados agora na imagem 2. Beleza, então estou vendo a coisa toda de cima aí. Tenho aqui meus 40 newtons, os 90 e 160 representado aí no plano cartesiano yx. Ok. Com base nas informações, determine o módulo da força resultante. Rapaz, o módulo da força resultante nada mais é do que o valor absoluto da soma vetorial aí, ok? Em newtons desse sistema de força. Bora lá então. Ó. A gente tem aqui 40 newtons, ok? Na direção horizontal, sentido para a esquerda. A gente tem aqui 160 newtons na direção horizontal, sentido para a direita. E a gente tem aqui 90 newtons na direção vertical, sentido para baixo, ok? A gente pode fazer a soma de 2 em 2 vetores, então pego esse 40 junto com esse 160, eles têm a mesma direção e os sentidos opostos, a gente teria aí uma força resultante para a direita, dada pela diferença, 160 menos 40, 120 newtons, é o que restaria aí na horizontal, na direção do eixo X. E na vertical, direção do eixo Y, eu tenho 90 para baixo aí, né? Então eu tenho 90 newtons para baixo, cara. Aí eu tenho dois vetores perpendiculares aí. Fecho o quê? A figurinha aqui, ok? Fecho a minha figurinha na regra do paralelogramo e indico aqui o meu vetor resultante dessa soma, que seria esse vetor aqui, representando a força resultante, ok? De novo, cara, você tem aí um triângulo retângulo, né? Você tem um cateto aqui que mede 120, o outro cateto aqui, que nada mais é do que a projeção desse cara, 90 newtons, e você quer saber quanto é que mede esse lado aqui. Só chamar o pitch de novo, né? Mas olha só que sacada, velho. Esse lado aqui ele tem 120 newtons. É a mesma coisa que você fazer o seguinte, ó, 4 vezes 30, beleza? 120. Esse outro cateto que está aqui, ó, ele vale 90, beleza? E 90 é a mesma coisa que 3 vezes 30. Curiosamente, novamente, você tem um triângulo retângulo, ó. É um 4 e um 3 aqui.
E o comum dos dois lados é o 30. Então é um triângulo 3, 4, 5. Ok? E aí o que você teria aqui então? Se aqui é um 3, 4, 5, esse cara é 4 vezes 30, esse outro cara aqui é 3 vezes 30, então aqui seria 5 vezes 30, ok? Essa é a ideia aí. Mas vamos lá, Pitágoras na veia, né, rapaz? O que a gente tem aí? FR ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Desculpa, 30 ao quadrado não, né, rapaziada? 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado, ok? Então, rabisca aí. A gente tem aqui FR ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Pô, meio desconfortável fazer essa conta gigantesca, né? Então, é aquele lance apelão, né? 3, 4, 5 aí na veia. A gente resolvendo isso daqui, aplicando Pitágoras, bonitinho aí, fazendo os cálculos, você vai chegar no valor de 150 newtons, ok? 150 newtons seria a força resultante aí nesse sistema. E é exatamente o que ele quer saber no item A, o módulo da força resultante. Está aí para vocês. Se vocês preferirem, faz aí o 345, se não, faz aí o pitch, ok? E item B, eu quero saber qual é o módulo da aceleração em metro por segundo ao quadrado que atua nesse recipiente. Veja bem, você já tem a massa, não é? Que vale 100 kg, e você acabou de achar a força resultante, que é de 150 newtons. E aí é só lembrar do Newton, né? FR igual a massa vezes a aceleração. O FR é 150, igual a massa que vale 100 vezes a aceleração. 150 dividido por 100 dá 1,5. Então esse corpo vai adquirir uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Suave, questão detonada. Bora lá, próxima questão. Questão número 3. O que a gente tem aí? Vou puxar esse sisteminha para lá, que tá meio ruim aqui, né? Tem... Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, um astronauta, utilizando um dinamômetro, determina o peso de um corpo na Terra. Dinamômetro é um dispositivo que mede força, rapaziada. Beleza? Dinamômetro, esse dispositivo que está na mão aí, é o medidor de força. E na figura 2, encontrando os valores de 4,9 newtons, então na Terra o dinamômetro indicou 4,9 newtons, e na Lua indicou o valor aí de 0,8 newtons, beleza? É isso que a gente tem aí, 4,9 newtons e 0,8 newtons. Vale lembrar que, independentemente do astro, a massa do corpo é sempre a mesma. O que muda é o peso dele, ok? Então, sendo a aceleração da gravidade na Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine a massa do corpo. Ok. Então perceba que ele nem especificou se é na Terra ou na Lua. Não importa. A massa é a mesma. Né? A massa é uma representação quantitativa da inércia do corpo. Lembra lá da ideia do Newton? A inércia representa aí a tendência do corpo em permanecer no seu estado de equilíbrio. E quanto maior a massa de um corpo, maior é a inércia desse corpo. Ou seja, mais difícil fica de você mudar a condição de equilíbrio do corpo. Então, a massa do corpo aí é possível determinar como. Vamos lá. Basta lembrar aí que o peso de um corpo, né, ou seja, a força gravitacional que um corpo experimenta na presença de um campo gravitacional, é igual à massa dele vezes a gravidade do local, ok? Essa é a ideia do peso do corpo. Não confunda peso com massa. Peso é medido com um dinamômetro, é uma força. Massa é medida com uma balança, ok? Representa a inércia do corpo. Para descobrir a massa, com os dados que a gente tem aí, a gente pega aqui o peso que a gente tem na Terra e a gravidade da Terra. Né? Eu não poderia usar, por exemplo, 0,8 com a gravidade da Terra, já que esse 0,8 é o peso na Lua. Eu tenho que pegar os dados na Terra, ok? Então, letra A detonada aí. Para descobrir a massa, é só dividir o peso pela gravidade, certo?
Então o peso aí na Terra é 4,9 e a gravidade da Terra é 9,8. 4,9 dividido por 9,8 é meio, né? Então, o meio, o quê? É massa, rapaziada. Sistema Internacional de Unidades. Então, se liga aí, não esqueça a unidade de medida. Importante, hein? Então, meio quilograma. Importantíssimo trazer a unidade de medida junto, sempre, ok? Agora, essa massa, ela vai ser a mesma aqui na Terra, na Lua, em Júpiter, em qualquer lugar do universo, a massa do corpo é a mesma, beleza? O que vai mudar é o seu peso, dependendo da gravidade do lugar. E aqui na letra B, ele quer que você determine a gravidade na superfície da Lua. Aí, tranquilão também, né? Já que o peso é a massa vezes a gravidade, então a gravidade seria o peso dividido pela massa, correto? Então, vamos lá calcular a gravidade na Lua, que seria o peso do corpo na Lua, ok? Que é 0,8, dividido pela massa em qualquer lugar, que é meio. Então, 0,8 dividido por 0,5. 0,8 dividido por 0,5, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, não é? Então, 0,8 por meio dá 1,6. 1,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Essa é a gravidade na Lua. Olha que curioso, cara. A gravidade na Lua é 1/6 da gravidade da Terra, né? Gravidade na Lua é igual a gravidade na Terra dividido por 6. Faz aí, ó. 9,8 dividido por 6 dá ali o seu 1,6 aproximadamente aí, né? Então a gravidade da Lua é 6 vezes menor do que a gravidade na Terra. Isso significa que o peso de um corpo na Lua será aproximadamente aí 6 vezes menor do que o peso desse mesmo corpo na Terra. Compara aí, ó. Quase, né? Bem próximo. 4,9 e 0,8 aqui dá quase 1/6 aí na brincadeira. Ok? Questão detonada. Vamos para a próxima. Agora complicou aqui, né? Ficou tudo remontado, o final diminuído aqui. Beleza, melhorou. Isso é para lá. Ok. Vamos ver o que a gente tem aqui. Para proteção e conforto, os tênis modernos são equipados com amortecedores construídos de molas, os clássicos Nikes aí, né? Após sair da aula de física experimental e olhar para o tênis de seu amigo, você verificou que ele estava com um determinado modelo que possui três molas idênticas. E essas molas são associadas em paralelo. Então, tem um pé aqui com uma molinha, outra mola, tal, outra mola. Isso é um pé, né? Pé do sujeito aí com a mola, ok? E aí, um dos tênis tem 3 molas, provavelmente o outro terá 3 molas, na verdade. E essas bolas são associadas em paralelo, de forma simétrica. Elas sofrem uma deformação de 4 milímetros quando o tênis é calçado por uma pessoa de 84 quilogramas. Então a mola sofre uma deformação. A hora que fulano pisa no tênis, a mola dá uma baixadinha. Essa baixada que ela dá corresponde a uma deformação nas molas de um valor de 4 milímetros. Então isso daí, na verdade, é o X, né? É o X da mola aí. 4 milímetros. Cada uma das molas aí vai sofrer uma deformação de 4 milímetros. E a pessoa que está calçando o tênis aí tem uma massa de 84 quilogramas. 84 quilogramas. Considerando que essa pessoa permaneça parada, determine a constante elástica de cada mola, ok? De cada uma delas, não do sistema, de cada mola. Beleza. O K para cada uma das molas aí em quilonewton por metro. Ó, o cara já deu uma dica para você aqui, né? Quilonewton dividido por metro, ou seja, ele quer força dividido por comprimento, né? E considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos pensar, rapaziada, né? Esse sujeito, ele tem 2 pés, ok? Então, se ele tem 2 pés, significa que
o peso está distribuído em duas superfícies, ok? Cada uma das superfícies aqui tem as molinhas aí, beleza? No pé do sujeito. Então, eu tenho aqui um total, na verdade, de 6 molas. Tem 3 molas no pé desse cara aqui e 3 molas no outro pé. E aí eu entendo o seguinte: cada uma das molas está ficando com uma parte do peso da pessoa, ok? Então, o peso da pessoa é responsável pela deformação das molas aí, ok? Então, a gravidade está puxando a pessoa para baixo aí. E o peso dela, então, está comprimindo a mola. Só que esse peso não está comprimindo uma mola, está comprimindo 6 molas, não é verdade? Então, tem uma distribuição de força aí. Cada mola, portanto, vai experimentar 1/6 do peso total, certo? É isso que a gente tem que visualizar aí. Cada uma das molas está experimentando 1/6 do peso do indivíduo. Então, a força elástica, se você se lembra aí, é igual a K vezes X. Na verdade, K vezes X. O nosso objetivo é calcular o valor do K de cada uma das molas, beleza? E aí eu tenho aqui a força elástica que aquela mola está experimentando é 1/6 do peso. Então essa força elástica vai ficar igual ao peso total aí da pessoa dividido por 6, ok? São 6 molas aí em paralelo experimentando a força. Aí o nosso K, que é a nossa incógnita, vezes a deformação da mola. Cuidado aqui, ó, que ele quer a resposta em kN por metro e a nossa deformação está em milímetro. Já vamos arrumar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Tem que ser em metros aí. Então, o x vale 4 vezes 10 a menos 3, beleza? E isso vai ser igual ao peso da pessoa, que é de 84 vezes 10, lembra, não vai confundir peso com massa, rapaz. O peso é a massa vezes a gravidade, ok? Então a gente tem aqui 84, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10. Então o peso da pessoa é de 840 newtons, dividido por 6 aí, ok? Aí a gente acha o K. Então o K de cada mola vai ficar igual a 840 dividido por 6 vezes 4 vezes 10 a menos 3, beleza? Aí é só fazer essa continha aí que você tem o K da mola. Então, o K de cada mola, né? Vamos simplificar a brincadeira para a gente aqui, ó. Vai dar 840 para 24 aí, né? Então, 840, só que esse 10 a menos 3 tem que subir, né? E aí você troca o sinal do expoente. Lembra disso, né? 840 dividido por 24. A gente ir simplificando aí, né? 840 por 2, às vezes dá uns 420 aí, né? 420 vezes 10 a terceira. Vamos simplificar aqui embaixo também. Por 2, às vezes dá um 12 aí, né? 12, ok? Então, 840 por 2, 420, 24 por 2, 12. Dá para dar uma melhorada? Então, 210 aqui, ok? 210 vezes 10 a terceira, beleza? E se você dividir por 2 aqui de novo, dá 6 aí, certo? Aí dá para simplificar mais um pouquinho. Então, 105, ok? Vezes 10 a terceira, dividido por 3. E aí a gente simplificou bastante, agora fica bonito fazer essa conta aí mais suave, né, velho? Então aqui, ó, aí no cantinho lá, 105 dividido por 3, para quem gosta de fazer a conta no cantinho ali, ó. 3 vezes 3, 9 para 10, aí falta 1, ok? Baixa o nosso 5 aqui, 3 vezes 5, 5 vezes 3, né? 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Então, temos aí 35. Nosso K dessa mola vale 35. Não esqueça ali da potência. 35 vezes 10 a terceira, Newton. Aí ele pediu para a gente, Newton por metro, né? Ele pediu para a gente
da resposta em quilonewton. É só se ligar aqui que o 10 ao cubo é o fator aí que representa o prefixo K. Então, a constante elástica da mola, que é o nosso K, é igual a 35 kN para cada 1 metro. Beleza? A sua mola é dura. 35 kN por metro, questão detonada. Segue o rolê aí, ok? Vamos embora. Legal, hein? Questãozinha de verdadeiro ou falso, conceitual, para dar aquela relaxada na mente. Chega de número. Vamos ver aí, ó. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Bora lá então. A massa é uma medida quantitativa na inércia. Acho que a gente falou isso agora há pouco aí, né? Vamos relembrar as leis de Newton aí. Você tem a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Não é verdade? Primeira lei é a lei da inércia. E aí, o que diz a lei da inércia? Vamos lembrar, velho. A inércia é o seguinte, cara. É a tendência do corpo em permanecer em seu estado de equilíbrio. Isso significa que a soma de todas as forças, ou seja, a força resultante no corpo, é igual a zero no estado inercial. Se a força resultante é igual a zero, obrigatoriamente a aceleração também é igual a zero, certo? E aí eu tenho o seguinte, o tal do estado de equilíbrio, beleza? Então o corpo está equilibrado, situação de equilíbrio. Dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio dinâmico, que é aquele onde o corpo está em movimento em linha reta com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, é uma situação de equilíbrio. Então o corpo pode sim, rapaziada, estar em movimento livre da ação de forças ou sob a ação de forças, desde que a soma delas dê zero. E aí eu tenho a situação do MRU, movimento em linha reta com velocidade constante. Ou ele pode também estar em equilíbrio estático. Nesse caso, ele vai estar em repouso. A velocidade dele é zero, o corpo está parado, ok? Essa é a ideia da inércia. Então, quando a força resultante é igual a zero, o corpo ou está em movimento, em linha reta, com velocidade constante, ou em repouso. E para mudar esse estado de equilíbrio, é preciso, então, aplicar uma força. E ao aplicar a força e conseguir, então, mudar o estado de equilíbrio do corpo, você tira ele da tal da inércia, ok? E aí você tem que concordar, né? Que quanto maior a massa de um corpo, mais difícil fica de modificar o estado de equilíbrio desse corpo, seja repouso ou movimento, ok? Então a gente entende a massa do corpo aí como uma medida quantitativa da inércia. Maior massa, maior inércia, beleza? Então tudo verdade aí, velho. Se não existir atuação constante de uma força sobre um corpo, de modo algum poderá existir velocidade. Rapaz, acabou de contrariar o que a gente afirmou aqui em cima, não é verdade? Então, o corpo pode sim estar em movimento em linha reta com velocidade constante, livre da ação de forças, ou sob a ação de forças, desde que a soma delas dê zero, ok? Então, tenho que ter força atuando no corpo, nada disso constantemente para manter o corpo com velocidade constante, ok? Então, se não existir a atuação constante de uma força sobre um corpo, de modo algum poderá existir velocidade? Falso, né? Totalmente falso. Ele pode sim estar em MRU, em estado de equilíbrio dinâmico. A força está relacionada com a variação da velocidade. Ok, está ficando interessante. Sendo diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. Está aí, ó, segunda lei do Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força é o agente modificador do estado inercial. Beleza? Cuidado, hein, rapaziada. A força resultante não é uma força, hein? É uma soma de forças, é uma soma vetorial, beleza? E a força, então, estará relacionada à mudança na velocidade. E ela é diretamente proporcional à aceleração, beleza? Então é isso aí. Muito bem, verdadeiro. Quanto maior for a velocidade constante, rapaziada, se liga aí, em velocidade constante,
a aceleração é zero. A força resultante é zero. Beleza? Então, quanto maior for a velocidade constante que um corpo possui, maior será a força necessária para manter essa velocidade. Totalmente falso, não é verdade? Então, o corpo pode ter velocidade, sim, constante, e a resultante das forças ser igual a zero. Aí a aceleração é obrigatoriamente igual a zero e ele se mantém com essa velocidade constante. Então eu não posso dizer que tem que ter força para manter velocidade e tal. Quanto maior for a velocidade, maior tem que ser a força para manter a velocidade constante. Totalmente falso. Beleza? Então tem a massa é a medida quantitativa da inércia, ok? Verdadeiro. Se não existir, desculpa aí, atuação constante de uma força sobre um corpo, de modo algum poderá existir velocidade? Falso. Podemos ter aí o MRU. A força está relacionada com a variação da velocidade, beleza? Portanto, né, produz aí uma aceleração que é proporcional a essa força, ok? Verdade. E quanto maior for a velocidade constante do corpo, maior será a força necessária para manter essa velocidade? Falso aí, ok? Pegou aí? Conceito importantíssimo aí das leis de Newton, rapaziada. Newton aí é o cara. Vamos seguir a vibe aqui. 6. Nas figuras abaixo, 1, 2 e 3, as forças que agem sobre as partículas têm todas o mesmo módulo, ok? O tamanho do vetor aí, rapaziada, é uma ideia qualitativa da intensidade da força, ok? Ele dá uma ideia da magnitude da força. As partículas estão todas em movimento, ok? Já tem aí uma definição prévia do estado, então está todo mundo em movimento. Qual delas está em movimento retilíneo e uniforme? Bom, para ficar em movimento retilíneo e uniforme, a soma das forças tem que ser igual a zero. A resultante tem que ser igual a zero para ele ficar em MRU, ou seja, para a aceleração ser igual a zero. Vamos ver. Então, na figura 1, eu tenho aqui uma força, beleza? Não tem como dar o resultado zero aqui, porque já tem aí o F na direção horizontal e não tem ninguém para cancelar ele. E aqui o corpo, então, terá uma aceleração no mesmo sentido da força aí. Então, isso daqui está fora do rolê. Aqui não tem como estar em movimento retilíneo uniforme. Já na figura 2, perceba que eu tenho duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Aqui é possível cancelar, já que esses dois vetores têm o mesmo tamanho. Então aqui a resultante seria igual a zero. Aqui sim temos um MRU, movimento retilíneo uniforme. Beleza? Na figura 3, você tem duas forças perpendiculares. E aí o que acontece? Você vai fechar a casinha aqui e aí você teria a força resultante aqui. Isso é diferente de zero, então não pode ser MRU, ok? Então a única situação possível aqui para movimento retilíneo uniforme é o da figura 2. Bora para a próxima. Beleza. Excluir aqui. Aqui. Vamos ver. Então, dois corpos, dois blocos, né? A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Quando ele fala que é perfeitamente lisa, está desprezando quaisquer atritos aí. O FAT é igual a zero. Aí uma força F de intensidade 10 newtons é aplicada no bloco A. E ele pede para a gente determinar a aceleração adquirida pelo conjunto. Beleza. Então, letra A, a gente pode pensar no seguinte. Vamos imaginar que isso daí fosse um blocão só. Ok? Um blocão aqui com massa total de 2 mais 3. Ou seja, é um blocão de 5 kg, submetido aqui a uma força horizontal de 10 newtons. E aí ele quer saber qual vai ser a aceleração adquirida por esse conjunto aí, certo? Beleza, então vamos lá. A força resultante no sistema é igual a massa do sistema
vezes a aceleração. E a força resultante no sistema é esse cara aí, que vale 10 newtons, né? A única força que está empurrando o sistema aí na horizontal. Interessa para a gente essa força aí, 10 newtons, igual a massa do sistema, que é 5, vezes A. Sem mistério, né? 10 dividido por 5, 2. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 2 metros por segundo ao quadrado seria então aí a aceleração desse sisteminha. Na letra B, ele quer a intensidade da força que o bloco A aplica no bloco B. Aí é o seguinte, rapaz, vamos pensar lá na terceira lei de Newton, lembra? Força é ação, ok? E para toda ação tem uma reação. Tem alguém aí do lado de fora empurrando o bloco A. Tem um agente externo aí empurrando o bloco A. É ele que está promovendo essa força que está aqui, ok? Aí o bloco A está encostado no bloco B. Né? Esse bloco A está encostado no bloco B. Então o bloco A vai empurrar o bloco B, beleza? O bloco A empurra o bloco B. Então vou representar aqui a força que o bloco A está fazendo no bloco B. E aí o bloco B reage, né? Para toda ação tem uma reação. Então o bloco B reage empurrando o bloco A de volta. Então aqui é a força que o bloco B pratica no bloco A, exerce no bloco A, ok? Então temos aí as duas forças. Essas duas forças aqui, rapaziada, formam um par ação e reação, ok? E ele quer justamente saber qual é a força que A aplica em B. Já antecipo aqui para você ó, que o módulo da força que o A faz no B é igual ao módulo da força que o B faz no A. Então não importa, qualquer uma das duas que você determinar aí vai ter o mesmo valor, o mesmo módulo, a mesma intensidade, ok? Vamos brincar aqui no bloco B, só tem essa força horizontal atuando aí. Então olha só, a força resultante, rapaziada, no bloco B é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. E a força resultante no bloco B é a força que o bloco A está fazendo no bloco B na horizontal, que é igual à massa do bloco B vezes a aceleração, ok? A gente quer saber essa força aí, então força que A faz em B é igual à massa do bloco B, se liga aí, ó, vale 3 kg, vezes a aceleração do sistema. A aceleração do sistema a gente calculou no item aí, vale 2. Então a força que o A faz no B tem uma magnitude, uma intensidade de 6 newtons, ok? Item detonado, bora pro próximo aí. Questãozinha 7 aqui. Beleza, vamos lá. Dois corpos A e B de massas iguais a 2 kg e 4 kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. De novo aí, atrito desprezível. O fio que liga o corpo A aí ao corpo B é ideal. Bom, se ele fala que é ideal, significa que não estica e que você pode desconsiderar a massa desse fio no conjunto aí, ok? E aí, continua no rolê, a força horizontal F tem intensidade de 12 newtons e é constante. Ok, então você tem aqui uma força de 12 newtons. Determine a aceleração do sistema. Ok, mesmo esquema de antes aí, rapaziada. A gente pode pensar que esse conjunto aí é um sistemão só. Mas eu vou fazer por um outro caminho aqui para você ver a diferença ali, mas vai chegar no mesmo resultado, ok? Depois faz o teste aí e resolve como eu resolvi no exercício anterior. Vamos lá, a primeira coisa a fazer é marcar a força que interessa pra gente. Tem um fio aí que une os blocos, beleza? Perceba que o bloco B está amarrado no fio aqui e o bloco A nesse ponto aqui. Então, quando F solicita o movimento do conjunto, ele puxa o bloco B e o bloco B puxa o fio. Aí o fio quer ficar no seu estado inercial, então ele reage puxando o bloco B de volta. Portanto, essa é a força que o fio faz no bloco B, que a gente vai chamar de força de tração, ok?
Aí a gente vai caminhando pelo fio e até chegar no bloco A é o mesmo fio, não trocou de fio, é o mesmo fio. E aí esse mesmo fio é que está puxando o bloquinho A para a direita, exercendo, portanto, nele aí uma tração, ok? Essa é a força. E eu não vou representar aí a força peso e a força normal, que nesse momento são desnecessárias para a gente resolver a situação e aí vai poluir toda a figura, ok? Belezinha? Então olha só. Agora olha aí, no item A ele quer saber qual é a aceleração desse conjunto. Beleza, então você vai fazer a única coisa que você sabe nesse contexto é que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente vai partir daí. Então no bloco A, qual é a força resultante nele? É a tração que está aí, ó. É a única força horizontal que você tem. Então a resultante é a tração, que é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Já no bloco B, você tem duas forças horizontais aí, ó, o F, que está para a direita, e o T, que está para a esquerda. Então, a resultante é quem ajuda menos quem atrapalha. Né? Quem está ajudando aí, quem está querendo provocar o movimento? O F. Quem está atrapalhando? O T. Então, a resultante é F menos T. Essa é a força resultante, a soma desses dois vetores aí, ok? Pô, mas é soma, ficou menos, né? Porque é uma soma vetorial, rapaz. Né? Tem que respeitar o sentido da força, ok? Posso assumir que para a direita é positivo e esquerdo aí é negativo. Então, F menos T é a resultante, igual a massa do bloco B vezes a aceleração, ok? Aí você soma essas duas equações, o que você tem aí, ó, mais T menos T. Então, tem aqui F igual a soma das massas, massa do A mais a massa do B, vezes a aceleração do sistema. Olha aí, ó, aceleração vezes a massa do A mais a massa do B. Cara, a gente poderia já até ter feito isso, na verdade, ó, porque ficou força resultante no sistema, que é o F que está ali, igual a massa do sistema vezes a aceleração. Muito parecido com o que a gente acabou de fazer na questão anterior aí. Né? Então a força aí F vale 12, beleza? Isso é igual à aceleração que você quer descobrir, vezes a soma das massas. Uma massa é 2 kg, a outra é 4. 4 mais 2 dá 6. Então, 12 dividido por 6. Logo, temos aí uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse conjuntinho aí. 2 metros por segundo ao quadrado. E tem detonado. Letra B, ele quer a tração do fio no bloco, beleza? E aí, para achar essa tração, cara, você pode trocar a aceleração ou na primeira equação aqui, ou na segunda equação. Vai dar a mesma coisa. Eu não sou bobo nem nada, vou trocar aqui na primeira que está menor, né? Então, ficaria T igual a massa do bloco A, que vale 2 kg, vezes a aceleração que você acabou de achar, que vale 2. Então, isso vai dar 4 newtons, ok? Então, a tração nesse fio que está unindo os blocos aí é de valor 4 newtons, ok? Então o fio inteiro aqui está experimentando uma tensão ou tração de 4 newtons. Bora aí para o próximo. Questãozinha número 9 aqui, tá tudo um em cima do outro aí. Puxa para lá, puxa para lá. Aumenta um pouquinho aqui. Aqui a gente tem aqui. Beleza. Então vamos lá. No arranjo experimental da figura, não há atrito algum. E o fio tem massa desprezível. Adote G igual a 10. E aí ele quer que a gente determine a aceleração e a tração no fio. Ok, bora lá. Então, a gente tem aqui uma massa de 2 kg. Já sei que a massa do A é de 2 kg. E que a massa do B é de 3 kg. Já está no sistema internacional, sem estresse, massa sempre em quilograma aí, certo? Ok, então a primeira coisa, rapaz, a fazer aí é identificar as forças, marcar as forças nos blocos. Então o bloquinho B aqui está sendo puxado para baixo pelo campo gravitacional. Então tem o peso do bloco B aqui. Rapaz, o peso do bloco B não é 3 kg. Lembra? Peso é massa vezes gravidade, ok? A gravidade aí vale 10. E aí ele puxa o fio para baixo, o fio reage puxando ele para cima, aplicando aí uma tração, beleza? Setinha em cima da letra é para indicar que é um vetor. Aí você vai acompanhando o fio até chegar no outro bloco. Não trocou de fio, é o mesmo fio
Então, é o mesmo módulo de tração. Então, temos aqui a tração no bloquinho B. Cara, e tem ainda o peso do bloco A, na verdade, só que a gente não vai nem usar, porque, cara, e tem a normal. Tá no mesmo nível aqui, né? Você tem aqui uma horizontal, tal, e aí a normal, ela vai cancelar o peso aí. Então, só tem, na verdade, como resultante das forças no bloco A, a tração. Ok? E aí o que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer o que você sabe, FR igual a M vezes A, ok? O FR é a soma vetorial das forças que atuam no corpo. E no caso do bloco a única força horizontal que a gente tem aí é a tração. Então a resultante nele é a tração, que é igual à massa dele vezes a aceleração, ok? E no bloco B, as únicas forças, né, que a gente tem aqui são a tração e o peso, ok? Mas a questão aí fica agora, né? Quem menos quem na brincadeira? Eu tenho duas forças, uma para baixo aqui e a outra para cima, e eu preciso subtrair uma da outra. Quem menos quem? Aí a sacada é a seguinte, rapaz. Esse bloco vai descer, na verdade, tem ninguém segurando o bloco A aqui, não tem ninguém atrapalhando o movimento dele aqui. Então significa que o bloco B vai descer, a aceleração dele é para baixo. E aí a resultante das forças tem sempre o mesmo sentido da força resultante aí, né? Então a aceleração tem o mesmo sentido da força resultante. Aí o que acaba acontecendo é que a força que está ajudando, que é no caso aqui é o peso, menos a que está atrapalhando, que é a tração, vai dar resultante para a gente. Por isso que é o peso, que está no sentido da aceleração, menos a tração que está atrapalhando, vai fazer aí a nossa resultante, ok? E isso é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Se você somar, que nem a gente fez agora há pouco aí, as duas equações, ficaria tração menos tração, já era, ou seja, peso do B é igual à aceleração, que está em evidência aqui, vezes a soma das massas. Perceba aí, rapaz, né? A força motora nessa brincadeira é o peso que está pendurado ali e ele está funcionando como resultante no sistema. Então a força resultante no sistema é a força motora aí, que é o peso do B, que vai ser igual à soma das massas vezes a aceleração, ok? Lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade, ok? Cuidado. Então o peso do bloco B seria a massa dele, que é 3 kg, vezes a gravidade, ou seja, 3 vezes 10, 30 newtons, igual a aceleração vezes a soma das massas de A e de B. Então, massa do B mais a massa do A dá 5 kg aí. Portanto, 30 dividido por 5 é a nossa aceleração, que vai dar 6 metros por segundo ao quadrado, ok? Temos aí, então, uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Bloco A e bloco B se movimentam com essa aceleração. Letra B, atração no fio. Aí é suave, é só trocar a aceleração em uma das duas equações aí que você acha a tração. Como eu não sou bobo nem nada, vou trocar na equação menor aqui, que é a primeira. Ficaria tração igual a massa, no caso é a massa do A, vezes a aceleração, que a gente achou que vale 6. Então, 2 vezes 6, 12. Logo, essa tração desse fio aqui e aqui vale 12 newtons. Fechou? Bora aí o próximo rolê. Questãozinha clássica aqui do elevador, rapaz. Vamos ver o que a gente tem aí. Então tem aí um homem de 70 quilogramas que está no interior de um elevador. A massa do cara é de 70 quilogramas. E um elevador que desce, ok? Desce acelerado. Beleza. Então tá lá, aceleração do elevador para baixo aí. Na razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Então esse elevador se movimenta acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí vem lá, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere que o homem está apoiado em uma balança calibrada em newtons. Ele quer que determine a intensidade da força indicada pela balança. Na verdade, ele está pedindo para a gente calcular a força normal aí. Então já tem um esqueminha de forças aqui, ó. A gente tem o peso do cara, ok? Que é a massa dele vezes a gravidade, que vale 700 newtons aí de peso, ok? M vezes G.
Então, 70 vezes 10, 700 newtons, ok? E aí você tem a força que a balança está fazendo no pé do cara. Então, ele empurra a balança para baixo, ok? A balança empurra ele para cima, correto? Então, a gente tem aqui o seguinte sistema de forças na pessoa. Tem a força normal, ok? Fn aí, força normal, exercida pela balança na pessoa. E temos aqui o peso da pessoa puxando ela para baixo. E o sistema, de acordo aí com o contexto, está acelerado para baixo, beleza? E ele quer saber quanto equivale o módulo da força que a balança faz na pessoa, que é a força normal, beleza? Esqueminha tranquilo. Vamos fazer o que a gente sabe aí, que é FR igual a M vezes A, ok? Aí temos as duas forças paralelas, beleza? Mesma direção, vertical e os sentidos opostos. A resultante é a diferença entre elas. E quem menos quem vai ser na brincadeira? Vai ser sempre quem está no sentido da aceleração, menos quem está no sentido oposto, porque a força resultante tem sempre o mesmo sentido da aceleração aí. Então temos aqui o peso, beleza? No sentido da aceleração. Logo, teremos então que o peso da pessoa menos quem está atrapalhando, força normal, é igual a massa vezes a aceleração, beleza? O peso da pessoa é 700 newtons, menos a força normal que eu quero descobrir, é igual a massa da pessoa, que é 70, vezes a aceleração do elevador. Cuidado, hein, rapaziada, não vai colocar naquele A ali a aceleração da gravidade. Só vai entrar a aceleração da gravidade aqui se quebrar o cabo, e aí o elevador fica em queda livre, e aí a aceleração é a da gravidade. Nesse caso não é isso, né? A aceleração aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vezes 2, ok? Temos aí então, portanto, menos Fn igual 70 vezes 2, 140. 140, troca de ladinho aí, menos 700. Trocando o sinal do rolê todo aí, temos uma força normal igual a 700 menos 140 dá 560 newtons. Logo, então, nossa balança indicará um peso menor para esse indivíduo aí, né? 560 newtons. O peso dele não mudou, mas a indicação da balança está indicando um valor menor, porque está descendo acelerada aí com 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Então essa seria a indicação do valor da balança, 560 newtons. Fechou? É isso aí, rapaz. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e que a força esteja com vocês. Aproveitem esse resumão aí. Valeu, até a próxima.